Olá, irmãos, eu sou o Wagner, esse é o canal Verdade das Escrituras. E como prometido, esse é o primeiro vídeo da série Perguntas e Respostas. Bom, a primeira pergunta veio através do vídeo que eu fiz, a respeito de jejum, falando que a palavra jejum estava ali substituindo, na maioria dos casos na Bíblia, a palavra tristeza ou estar triste, alguma coisa assim. Então o que aconteceu? Muitas pessoas me perguntaram a respeito de Mateus 17, 21. Bom, já que você diz que a palavra é tristeza, como é que Jesus então disse que essa casta de demônios só sai através de oração e jejum, ou através de jejum e oração? E muitas pessoas perguntaram isso, muitas pessoas têm essa dúvida. E eu peguei aqui os textos, para mostrar o que realmente tem de verdade nesse texto, nessa parte da Bíblia. E eu quero que vocês, em uma parte, eu quero mostrar de duas maneiras, mas uma eu quero que vocês pensem, e a outra é uma coisa assim física, tá? Que é só prestar um pouco de atenção que todo mundo pode ver, tá bom? Então vamos lá. Olha aqui, no texto de Mateus, capítulo 17, essa pergunta, o que fizeram tá no verso 21, que está escrito assim, ó, mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Vamos ler o contexto todo? Diz assim, ó. Então entenderam os discípulos que lhes falava de João Batista. Ok. Verso 14. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo, olha só, Senhor, tem misericórdia de mim e de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram, por que não podemos expulsá-los? Por que nós não podemos expulsá-los? E Jesus lhes disse, por causa da vossa incredulidade. Pronto, está respondido. Por que não podemos? Por causa da vossa incredulidade. Em outras versões diz, por causa do tamanho da vossa fé. Mas vamos aqui continuar aqui, por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa-te daqui a colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Bom, ok. Agora vamos fazer o seguinte, eu já vou voltar aqui para explicar. Vamos lá em Mateus 9, tá bom? No verso 14, diz assim, Mateus 9, 14. Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe, por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não jejuam? Os discípulos de João, ou seja, as pessoas que João ensinava, perguntaram, nós jejuamos, e os fariseus também, por que os seus discípulos, mestre, Jesus, Salvador, por que eles não jejuam? Espera aí, o Messias era um mestre, ele tinha discípulos, ele tinha que ensinar tudo para os discípulos dele, correto? E por que ele não ensinava os discípulos dele, os alunos dele, a jejuar? Ele respondeu assim, ó, como podem os convidados do noivo ficar de luto? E reforçando aqui, o meu vídeo que eu falei que jejum quer dizer tristeza, olha o que ele está dizendo. Como podem os convidados do noivo ficar de luto? Ou seja, como podem os convidados do noivo ficarem tristes? Ou luto não quer dizer tristeza. Como podem os convidados do noivo, ele está respondendo, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Que eu expliquei no vídeo que esses dias eram os dias que ele ficou
morto, os 3 dias que ele ficou supostamente morto e depois ele ressuscitou. Acabou a tristeza, acabou o período que os discípulos principalmente ficaram sem comer. Ok? Mas a pergunta é o que nos dá a entender que os discípulos dele não jejuavam. Então como é? Agora vamos entender. Olha só, os discípulos de João perguntaram: nós jejuamos, os fariseus também, mas os seus discípulos não jejuam. Isso no capítulo 9 de Mateus. Aí no capítulo 17, como é que ele vai reclamar, né? Como é que ele vai falar, ô geração incrédula, até quando estarei convosco? E depois ele vai dizer assim, vocês não conseguiram expulsar porque vocês não fazem jejum. É possível isso? Será que o Criador encarnado, ou o Filho do Eterno, o nosso Salvador, está se contradizendo? Será que o homem que não pecou, em tudo foi tentado, mas sem pecado, será que ele se equivocou aí? Será que ele errou? Será que ele se contradisse? Porque ele tinha os discípulos. Os discípulos não jejuavam. E ele falou, eles não vão jejuar. Eu estou com eles. Como é que eles vão jejuar? Aí depois ele fala, mas esse demônio só se expulsa por oração e jejum? E ainda tem mais. Quando ele mandou os discípulos, eles falou, fala a verdade, prega as novidades, né? Fala das novidades e expulsar demônios, curar enfermos. Mas ele falou para eles que eles não jejuam, mas falou para eles curar demônios, ou expulsar demônios, perdão. Curar os enfermos e expulsar demônios. Mas eles não jejuam. Como que eles poderiam fazer isso se ele dissesse que determinada casta de demônios só sai com jejum? Entende? Primeiro ponto. Anota aí. Existe uma incoerência nessa situação, com esses dois textos. Ok? Bom, mas vamos lá para a parte do Mateus 17, 21, onde fala isso. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Queridos, você que tem uma Bíblia de estudo, ok? Pega a sua Bíblia, vai lá no rodapé e olha o que está escrito lá. Para você que não tem, eu vou explicar para você. Na maioria das Bíblias, essa parte está entre parênteses ou colchetes. E o que isso quer dizer? Que isso não existia nos manuscritos originais. Se o que eu expliquei não é forte o suficiente para fazer você pensar, entender que havia aí uma incoerência, se você ainda está frequentando uma denominação religiosa, se você ainda é religioso, acredita. E se você acredita, não, eu acredito na Bíblia, a Bíblia é a palavra de Deus, ok, então vai na Bíblia. Então procure na sua Bíblia. Se você não tem uma Bíblia, eu postei ontem no Facebook uma foto. Você pode procurar aí no facebook.com/verdade das escrituras uma foto com uma Bíblia, com a página, com essa parte da Bíblia, grifado aí com marca-texto amarelo, mostrando o verso 21 de Mateus 17, grifado, e mostrando o que está escrito embaixo no rodapé. Ok? O que está escrito aí, explicando que nos manuscritos originais não continha essa parte, esse verso 21, falando a respeito de oração e jejum. E mais, se você for também em Marcos capítulo 9, verso 29, você vai ver também que lá é um outro manuscrito que fala a mesma coisa, que está falando a mesma coisa. Essa casta de demônios não sai senão por oração e jejum. Porém, em Marcos 29, o que está entre parênteses é apenas a palavra jejum. Mas se você for de novo no rodapé, vai estar escrito, muitos manuscritos, nos originais, não constava essa palavra jejum.
ok? Então, prestem atenção nisso. Você só crê na Bíblia? Ok, é um direito seu. Mas então creia nisso também que está escrito. E tudo que você vê entre parênteses, leia embaixo, leia o rodapé, que a própria Bíblia vai te dizer. E mais, digo mais, se eu não me engano, é na versão de Jerusalém, alguém já me mandou isso, é na versão da Bíblia de Jerusalém que está escrito que, é que nem tem esse versículo, ou, eu não sei se é na versão de Jerusalém que nem tem esse versículo, ou que está escrito embaixo que foi adicionado pela Igreja Católica. Se alguém puder confirmar isso aí nos comentários, ou se quiser postar foto lá na nossa página no facebook.com/verdade das escrituras, eu ficaria muito grato, muito agradecido. Se alguém que tem essa Bíblia de Jerusalém, ou uma outra Bíblia que explica, que explica aí no rodapé, que esse verso foi inserido pela Igreja Católica. Tá? Ou se você puder postar aí também a foto de uma Bíblia que não tem, que não diz isso no verso 21 de Mateus 17, ok? Se eu não me engano, tem alguma coisa a ver com a Bíblia de Jerusalém. Eu não estou bem lembrado agora, foi alguém que me postou um comentário ou me escreveu um e-mail a respeito disso, tá? Mas é isso, não contém. Se você for deixa eu pegar aqui, na NVI, Mateus 17, olha aqui, vários manuscritos não trazem o versículo 21. Está escrito aqui na NVI. Ao meio da revista e atualizada, Mateus 17, 21. Este verso não aparece em diversos manuscritos. Na Nova Tradução, está aqui todo em parêntese o texto, mas não tem nada embaixo, eles nem explicam. Agora, olha só que legal aqui na Nova Tradução em Marcos, me perdoem, Marcos capítulo 9, verso 29. Jesus respondeu: este tipo de espírito só pode ser expulso com oração. Nem consta a palavra jejum. Então, amados, você pode ver que houve aí uma manipulação, uma maldade, tanto em Mateus 17, 21, quanto em Marcos 9, 29. Tá ok? Então, esse vídeo é para explicar isso, para responder as perguntas de todas as pessoas. Alex, o Ezequiel, penso que a Dona Maria, ela me mandou explicando que tinha uma versão que não estava entre parênteses, mas outra estava, e no rodapé já estava explicando isso. Então, a todos vocês, eu não lembro, muita gente me perguntou sobre isso, e é por isso que eu estou respondendo essa pergunta. Então, para todos vocês que me fizeram essa pergunta, pensem, por que Mateus 9 fala uma coisa, Mateus 17 diz outra a respeito desse jejum, e leia o rodapé. O fato de estar dizendo aí que não consta nos manuscritos apenas mostra que não existe. No original não existe isso. Foi inserido por quem compilou, por quem fez, por quem construiu a Bíblia. Ok? E por favor, repito, se alguém tiver aí uma Bíblia de Jerusalém ou uma Bíblia que fale no rodapé que esse texto foi inserido pela Igreja Católica, por favor, postar a foto no facebook.com/verdade das escrituras. Pode postar aí na linha do tempo. E quem também tiver uma Bíblia que não conste esse versículo, também pode, por favor. Eu agradeço muito se a pessoa puder postar a foto aí também no Facebook. Tá ok? Amigos, eu penso ter respondido. Eu penso que ficou claro. Tá? Se não ficou, alguém aí pode me continua perguntando, manda aí, faz seu comentário, tá ok? E é isso. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até o final. Que a paz do nosso Pai esteja com todos vocês. Se você gostou do vídeo, clica aí em gostei, compartilhe, faça aí, ajude o nosso canal a crescer. Porque nós precisamos, não só eu, mas você também, nós precisamos juntos alcançar essas pessoas que precisam ouvir as verdades da Escritura, tá ok? Um grande abraço, até o próximo vídeo.